Hello guys! Mais uma super aula rolando para você aqui hoje com um conteúdo que eu vejo o tempo todo gerando muita dúvida entre aqueles tanto que estão começando seus estudos na língua inglesa, nível iniciante, nível básico, quanto aqueles que já são fluentes, que já falam inglês fluentemente. Então este conteúdo é tanto para você que é iniciante, nível básico, quanto para você que é nível intermediário ou até avançado, que já fala, já se comunica, mas eu ouço muito entre os falantes, entre aqueles que já estão no nível de fluência maior, mais avançado, também cometendo este deslize. E nós vamos ver então o que acontece. Eu coloquei aqui para você como tema dessa aula, se você usa o have, nesses casos, cuidado. Bom, o que a gente vai começar a entender nessa aula? Tem três situações que eu vejo as pessoas fazendo uso do have de maneira totalmente inadequada. Quem é o have? Se você não conhece, o have, a tradução dele é o ter, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um filho, eu tenho um compromisso, eu uso esse I have. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho mais dele durante essa aula. O que acontece? Como no inglês, para a gente falar ter, a gente fala have, quando a gente quer falar algumas situações onde no português a gente fala ter, a gente acaba colocando have também aí. Por exemplo, para você entender melhor. Toda vez que no inglês a gente fala idade, pensa num erro que todos cometem. Olha, pode ser nível iniciante, pode ser nível intermediário, avançado, que são aqueles que já se comunicam muito bem em inglês, cometem esse deslize na hora de falar inglês. Lembrando sempre, guys, que é preferível você falar do que ficar sem falar porque você não sabe ou tem dúvida da forma correta. A comunicação sempre vai estar acima da fala. Esse não é o objetivo aqui, tá? Ah, então, teacher, eu falava assim, agora não falo mais então porque tá errado. Não faça isso. Continue sempre falando. O objetivo aqui é te fazer reconhecer essa diferença para você identificar e gradativamente você ir substituindo o vício anterior, né, o modo anterior que você falava pelo novo. Então, a fala é sempre o objetivo. Nossa, teacher, mas eu usei exatamente o que você falou aqui. Eu falo exatamente desse jeito. Tá tudo bem. Continue falando, só que agora tome uma consciência. Opa, aqui não é assim, é do outro jeito. Nossa, agora já foi. Mas na próxima, e você vai ver que gradativamente essa mudança do velho pelo novo vai acontecer. Combinado? Muito bem. Ó, então, um deslize que quase todo mundo comete na hora de falar inglês e acabam usando o have nessa situação. Quando fala idade em inglês. Todo mundo sabe que quando a gente fala idade em inglês, eu odeio dar esses exemplos, sabe? Porque aí eu fico sem graça de colocar uma outra idade, mas aí eu tenho que falar a minha idade, né? Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, né? Toda vez que eu falo idade em inglês, a gente não fala lá no português, eu tenho tantos anos, né? A gente usa no português o verbo ter, né? No português a gente fala assim. Quando a gente passa para o inglês, logo vem na nossa mente, bom, se eu falo eu tenho, no inglês vai ser I have. E aí a gente acaba fazendo isso. I have, complete a sua idade, years old. E aí a gente acaba colocando have quando a gente fala a nossa idade em inglês. Se você já fez isso, eu ouço, olha, eu acho que 90% das pessoas que falam inglês cometem esse deslize. I have. É tão automático, gente, que não dá nem tempo de pensar. Quando viu, já falou. Então, ó, deixa eu só te alertar sobre uma coisa. O have, eu vou usar ele quando eu falo ter no sentido de posse. Depois eu vou falar mais sobre isso também. Eu tenho um carro, I have a car, tudo bem? No sentido de posse. Toda vez que eu falo idade, eu tenho tantos anos no inglês, eu vou usar sempre o ser e estar. Lembra o verbo to be? Tem um zilhão de aulas lá no YouTube, lá no Instagram, falando sobre o verbo to be, o ser e estar. Toda vez que no inglês você fala sua idade ou a idade de qualquer pessoa, você vai usar sempre o ser e estar. Então, eu tenho tantos anos em inglês, I am ou
I'm, que é a forma contraída. I'm, fala a sua idade, years old. Então, sempre, guys, falou idade. Cuidado, se você está usando have aí, começa a se conscientizar. Opa, idade é I'm. E aí, gradativamente, você vai trocando, tá? Eu vou colocar aqui a minha idade, tá tudo bem, né? Então, toda vez que eu falo a idade, eu tenho 42 anos, I'm 42 years old. Tudo bem? Então, falou idade no inglês, esquece o have. Eu vou usar sempre o ser estar. Isso vale para quando eu falo a idade de outra pessoa. Se eu estou falando a idade da minha filha, né? Eu quero falar a idade da minha filha caçula, por exemplo. Ela tem, she is, e assim você vai. Então, falou a idade é sempre o ser estar. Falou a sua idade, né? Sua própria idade. Eu tenho tantos anos. I'm years old. Tudo bem? Então, primeiro ponto que se você está usando o have nesse caso, cuidado, você vai substituir por I'm toda vez que você falar idade em inglês. Eu tenho tantos anos, I'm. Combinado? Muito bem. Coloquei aqui também uma outra situação que eu ouço muitas pessoas trocando, né? É essa aqui que eu vou te mostrar agora. Você também já falou, ou você também fala, I have afraid? Você já ouviu essa frase em algum lugar? Ou de repente você, nossa, teacher, eu acho que eu já falei isso. Afraid é medo em inglês. Afraid, medo. O have é o tem, mas no sentido de ter alguma coisa, tá? Bom, traduzindo essa frase, né, essa sentença ao pé da letra, eu tenho medo. Quando a gente pensa em dizer eu tenho medo em inglês, a gente logo pensa I have afraid. Have é ter, afraid é medo, eu tenho medo, I have afraid. Porém, se você usa o have, nesse caso também, cuidado. Toda vez que eu falo eu tenho medo em inglês, eu não vou usar o have. E aí eu vou te mostrar o que acontece quando a gente fala, então, nesse sentido, eu tenho medo, né? Como é que fica, então, a minha frase no inglês? Sempre quando você estiver se referindo a sentimento, sensações, por exemplo, a frase do medo, eu tenho medo, é uma sensação que você tem, né? Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de te perder, parece muito nas músicas românticas, né? Então, sempre quando você está se referindo a um sentimento ou uma sensação, né? Esse eu tenho vai ser o verbo to be de novo, ou seja, o ser e estar. Então, mesmo que no português a gente fala eu tenho, no inglês eu não vou usar o have, eu vou usar sempre o I'm afraid. Tudo bem? Então, ó, o segundo ponto, segundo caso, que se você usa o have, cuidado, vai tomando a consciência para você gradativamente ir mudando o seu jeito de falar. I have afraid. Opa, então não é mais o I have, sim I'm afraid, porque eu estou me referindo a uma sensação, um sentimento. Isso vai acontecer em várias outras situações. Ó, coloquei um outro exemplo aqui até para você identificar melhor. Então, I'm afraid, ok? Ao invés de I have afraid. Quando eu falo, por exemplo, olha outra sensação aí, né? Eu tenho fome de manhã. Essa pessoa sou eu, tá, gente? De manhã, para mim, eu fico assim, impressionada com aquelas pessoas que dizem, ai, eu não tomo café da manhã, né? Porque eu acordo de manhã, não tenho fome. Então, eu não tomo café de manhã. Né? Não tomo café da manhã logo quando acordo, porque eu acordo sem fome. Eu admiro, porque eu tenho muita fome de manhã. Então, eu tenho fome de manhã. Olha o tenho aqui de novo na minha frase. Já dá uma vontade de colocar um have aí? Sim ou não, né? Porque o have é o verbo ter no inglês. Só que no inglês, quando eu me refiro a uma sensação, um sentimento, eu não uso have. O have eu vou usar para outra circunstância, que é aquele lá de ter alguma coisa. Eu vou falar mais dele daqui a pouquinho, tá bom? Segura aí. Bom, se é um sentimento, como medo, se é uma sensação, eu tô com fome, né? Eu tenho fome de manhã. Nossa, eu acordo, eu tenho fome de manhã. Eu também não vou usar o have, tudo bem? Quem que eu vou usar aqui? Também é o ser e estar, também é o verbo to be. Por isso que esse bonitinho do verbo to be é tão importante na língua inglesa. Inclusive tem uma aula tanto no YouTube quanto no Instagram, resumão do verbo to be. Eu, se fosse você,
assistia, porque, ó, tem muita coisa bacana lá falando do verbo to be. Voltando então aqui, se eu falei de sensação, sentimento, eu tenho medo, eu tenho fome de manhã, também não uso have, eu vou usar o I'm aí de novo. Isso, guys, vale se eu estiver falando para qualquer pessoa. Você tem fome de manhã, meu amigo tem fome de manhã, você vai usar o ser estar. E aí você vai conjugando ele que tem naquela aula lá do resumão, né? Ah, meu amigo tem fome. My friend is hungry. Tudo bem? E aí você vai conjugando ele de acordo com quem você está se referindo. Aqui, o nosso foco é o I, né? Quando eu falo de mim mesmo. Então, eu tenho fome de manhã. I'm hungry in the morning. E não I have. É tão automático escapar esse have, que é o que eu disse para você lá no começo da aula. Eu percebo que isso acaba acontecendo tanto para quem está no nível iniciante, para quem está no nível intermediário, inclusive já até fala inglês, e para quem está no nível lá avançado, que já se comunica, já fala inglês, também acaba cometendo esse deslize, porque o have é tão automático, que acaba aparecendo em todos os níveis de fala. Lembrando, o foco aqui é você se conscientizar do modo adequado e gradativamente essa mudança ir acontecendo. Não deixe de falar se de repente escapou um have. Tudo bem? Então, ó, segunda situação, que se a gente está usando have, cuidado, é o verbo ser estar. I'm. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. O que a gente viu até agora, se você usa o have nesses casos, cuidado no sentido de conscientiza, é um outro jeito que eu devo falar e gradativamente isso vai acontecendo. O primeiro lá, idade. Falou idade em inglês, guys, é sempre I'm. Quando você está falando da sua, I'm years old. I'm 42 years old. Então, idade sempre I'm. Tira esse have daí e vai gradativamente colocando esse I'm, tudo bem? Segunda situação que nós vimos, que o have acaba sendo usado de forma inadequada. Sentimentos e sensações. Então, vamos recapitular ali. Esse eu tenho, para as duas situações, eu tenho tantos anos, I'm, e eu tenho fome, eu tenho sede, I'm também. Tudo bem? Então, as duas situações que nós vimos até aqui, que se você está usando have nesses casos, toma cuidado. Vamos dar uma olhadinha, então, na próxima situação que eu separei aqui para você. Só que antes, eu quero só dar ênfase em duas situações aqui para a gente entender a próxima, tá? Tem duas maneiras aqui que eu vou te mostrar da gente falar esse ter, né? E uma delas é, que eu falei lá no comecinho da aula, né? Tem várias maneiras da gente falar o ter. Você viu lá que a gente pode falar eu tenho para a idade, vai ser I'm. Quando eu falo eu tenho de eu tenho medo, é I'm, né? Tem várias maneiras de falar o ter no inglês. Só que aqui eu vou separar duas para a gente entender melhor a terceira situação. As duas maneiras de dizer ter vai ser essa aqui que eu tô te mostrando, que é o ter no sentido de posse, que eu falei lá no comecinho da aula, quando você diz eu tenho algo, no sentido de possuir mesmo. Eu tenho um carro, eu tenho um compromisso, eu tenho uma casa, eu tenho 2 filhos, tá? Então, esse ter no sentido de possuir, de posse. Eu tenho um carro, tá? Esse ter, eu vou usar o have. Tudo bem? Senão a gente vai achar que não usa o have em lugar nenhum mais, né? Neste caso, eu uso have. I have a car. Tudo bem? I have a car. Eu tenho um carro. I have a car. Então, o tem no sentido de posse, tá? A segunda maneira que eu separei aqui, que vai ser a nossa terceira situação, que se você usa o have nesse caso, cuidado, né? Vai ser o tem no sentido de existir, no sentido de haver. Por exemplo, tem aula hoje. Ó, esse haver com H bonitinho, né? É um verbo que no português a gente raramente utiliza. A gente quase nunca ouve alguém dizer, por exemplo, há aula hoje, não é? Não seria a mesma coisa? Ou haverá aula de inglês amanhã. A gente usa tem. Ó, tem aula hoje. Ó, amanhã tem aula de inglês com a Teacher G. Tem uma reunião na empresa amanhã. A gente usa muito o tem e não o haver, né? Então, esse haver fica meio escondidinho lá no nosso idioma. A gente não usa muito ele, não. Só quando vem bilhetinho da escola, né? Quem é pai e mãe sabe. Haverá reunião dos pais. Aí vem lá o haverá.
Caso contrário, gente, a gente usa o tem. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, uma frase tipo, tem aula hoje, o que vem na nossa cabeça de novo para esse tem? Pois é, ele mesmo, o have. Olha ele lá de novo, tentando, né, nos atormentar em relação a colocar ele onde não é o lugar dele. Então, quando a gente fala frases desse tipo, tem aula hoje, eu ouço muito have class today. Ou às vezes o has, tentando colocar no singular, né? Tem uma pessoa aqui, have a person here. Gente, esse assim eu ouço demais. Quando eu digo que eu ouço muitas pessoas dizerem o have nessa situação, é tanto nível iniciante e principalmente nível intermediário e até avançado. Pessoas que já se comunicam muito bem em inglês, mas que fica esse vício, né? Porque é tão automático ter pra gente ser o have, que a hora que a gente viu já falou. Por isso que o processo importante para acontecer, para a gente substituir essas formas inadequadas, é primeiro a conscientização, tá? E não só, eu não vou nem falar que tá errado, porque daí você não vai conseguir nunca colocar a forma adequada, porque se você nem fala, né? Então aqui, ó, essa situação, toda vez que eu falo ter no sentido de existir, no sentido de haver, eu não vou usar o have aí também. Vamos ver quem que vai aparecer aqui na nossa sentença. Também é conteúdo que eu já fiz aulas só desse conteúdo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Corre lá que você vai encontrar. Olha ali. Então, se eu falei o tem, no sentido de existir, de haver, tem aula hoje, tem reunião amanhã, tem uma pessoa aqui, tem aula de inglês com a Teacher G amanhã. Eu falei esse tem no sentido de haver, existir. There is, tudo bem? There is class today. Tem aula hoje. Então, esse there is, inclusive essa estrutura, apareceu bastante numa aula que eu postei faz poucos dias sobre séries. Na série apareceu bastante essa estrutura e a gente falou dela também. Quem é esse there is? É o tem, no sentido de existir. Eu vou usar sempre ele para falar no presente e no singular. Se eu falasse assim, ó, tem duas pessoas aqui, já não seria there is, seria there are, tudo bem? Então aqui é singular e presente. Tem aula hoje. There is class today. Então, o que acontece? Qual é essa terceira maneira que a gente viu aí para falar o tem, que não é o have que vai aparecer? Eu tenho ali o tem no sentido de posse, eu tenho um carro, eu tenho uma família, I have, tudo bem? E aqui o tem no sentido de existir, no sentido de haver, que daí eu vou usar outra estrutura. Eu não uso have aqui, mas eu ouço demais o have em frases desse tipo. Então, vamos começar a conscientização para começar a substituir a forma adequada pela inadequada e entender que quando eu falo esse tem no sentido de existir e haver, eu vou usar o there is, considerando aqui, guys, pay attention, muita atenção agora, considerando aqui que eu estou no presente e no singular, tá bom? Para você não sair falando, não, esse tem vai ser sempre there is, e de repente é um plural, aí vai ficar there are, tá? Bom, recapitulando então ali, ó, vamos só conferir as situações que nós vimos, né? As 3 situações que nós vimos na aula de hoje. Uma das coisas que sempre tem aquele top 5, top 10, né, de situações que as pessoas se confundem muito. E o have está entre o top 5, está entre os 5 principais conteúdos que confundem tanto quem está iniciando, tanto o iniciante, nível básico, quanto quem está em nível intermediário e avançado. Eu não gosto muito de falar, o have é um erro que as pessoas cometem muito, porque muitas vezes as pessoas colocam have porque não conhecem outra maneira de falar aquela frase, falar aquela sentença. Então, não é que é um erro, né? Mas é uma forma inadequada. Então, aqui a gente está vendo as maneiras inadequadas, né? E para a gente ver a forma adequada e fazer essa substituição. Lembrando sempre, guys, sempre, para você identificar a forma inadequada e substituir pela nova, é importante que você fale, tá bom? E não, nossa, agora a teacher falou que tá errado falar I have for 2 years old, então não vou mais falar. Não, porque daí você não vai mais praticar. Como é que você vai colocar o I am se você nem fala?
tá? Então, primeiro é a conscientização. Você vai perceber que você vai falar uma frase do tipo I have tanta years old e você vai começar, opa, era I'm aqui nessa frase, eu usei I have. Isso é o primeiro passo, né, para a gente mudar esses hábitos. Vem a conscientização até que chega um ponto que você começa a perceber antes de falar. Primeiro você começa a perceber depois que falou. Oh, poxa vida, falei I have years old. Aí depois você já começa a perceber antes de falar. E é assim que acontece o processo para você fazer essa substituição. Tudo bem? Então, recapitulando. Se você usa o have, nesses casos, cuidado. Né? As 3 situações que mais a galera coloca o have de maneira inadequada. Então, vamos dar uma relembrada quais são elas? A primeira, guys, idade. Falou idade, seja a sua, seja de qualquer pessoa, seja no plural, sempre I'm. Falou idade, você vai sempre usar o I'm, o ser e estar aí, tá? Ah, então eu vou traduzir eu estou com 30 anos, por exemplo? Não, você vai falar do jeito que você fala mesmo. Eu tenho 30 anos. Porque tem gente que gosta de associar tudo, né? Isso me irrita um pouco, viu, guys? Porque começa, então, teacher, eu vou traduzir eu estou com 30 anos, assim eu não esqueço mais e eu vou usar sempre I'm, porque I'm já é eu estou. Então, se eu traduzir eu estou com 30 anos, I'm vai ficar muito mais fácil. Mas, criatura, você fala eu estou com 30 anos? Não! Como é que a gente fala? Eu tenho tantos anos. Então, não adianta você querer facilitar o caminho para você, porque vai funcionar só por um período. Porque quando você tiver que falar mesmo numa situação real, eu tenho, você não vai ficar pensando, opa, não, eu estou e... Não, eu tenho. Para a idade, I'm. Pronto. Você não precisa ficar perdendo tempo, se preocupando com associar, com traduzir diferente para ficar mais fácil, porque na verdade não facilita não. Pode até parecer que fica mais fácil no começo, mas depois na vida real, na prática, dificulta, confunde, atrapalha. Então, ó, desencana, não fica preocupado com isso não. É só lembrar que toda vez que eu falo eu tenho para a idade, eu vou usar I'm. Tudo bem? Se eu estiver falando de alguém, vou usar o ser estar também, só que daí não vai ficar I'm, claro, né? Se eu for falar, ele tem tantos anos, his, ela tem, she is, tá? Você tem, you are, e assim você vai conjugando o ser estar. Olha lá na aula resumão do verbo to be que você vai ter várias dicas aí para fazer isso. Então, falou de idade, eu tenho tantos anos em inglês, I'm, tudo bem? Tô falando da minha própria idade. Segunda situação, toda vez que eu me referir a um sentimento, uma sensação, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de te perder, eu tenho medo de fazer tal coisa, tá? Ou eu tenho fome de manhã, nossa, eu tenho tanta sede à noite, né? Eu tenho, né? Então todas essas sensações e sentimentos também não uso have, eu vou usar o I'm de novo, uso ser e estar. Mesma coisa, você não vai precisar ficar traduzindo eu estou com medo do escuro. Não, fala do jeito que você fala mesmo. Eu tenho medo do escuro, eu tenho fome de manhã. Porque é diferente de falar eu tenho fome de manhã, para a gente traduzir, né? Do que eu estou com fome. Eu estou vai dar aquela ideia que você está naquele momento, né? Agora, se eu já traduzo eu tenho fome de manhã, se é essa a minha intenção na frase, I'm hungry in the morning, tá? Então, traduz do jeito que a gente fala. Não fica preocupado em facilitar, porque na real não vai facilitar. Então, sentimentos e sensações. I'm. Igual a gente fez com idade. Se for falar de alguém, mesma coisa. Você vai conjugando aí. Terceira situação que a gente viu, guys. Esse daqui eu quero dar um ênfase em relação à tradução, porque eu vejo as pessoas fazendo o seguinte. Então, qual é a terceira situação? Toda vez que eu falo ter, no sentido de existir, de haver, eu uso there is. Se você já conhece essa estrutura, você deve estar pensando, teacher, mas o there is não é o verbo haver já? Não é o nosso a? Sabe aquele a com H bonito que a gente nunca usa? Então, é. O there is é o verbo haver nosso. E aí as pessoas me dizem, teacher, então esse aqui vai ser fácil, porque esse aqui eu já vou traduzir como a. A aula hoje, há uma pessoa te esperando, havia uma pessoa aqui ontem, haverá uma reunião amanhã, pronto, eu já vou traduzir tudo como haver, havia, houve, haverá,
Assim eu não erro mais, eu já sei que é o there is, porque daí eu não vou estar falando tem, fica mais fácil. Eu vejo muita gente fazendo isso, traduzindo there is como há. Guys, tá errado? Claro que não. Gramaticalmente está perfeito, correto. Você pode traduzir assim. Só que o perigo de você fazer essa tradução, olha o perigo de traduzir o there is como há. O perigo é que você não usa essa estrutura no português. A gente não usa esse há no português, de haver. Há uma pessoa aqui. Olha, há uma pessoa esperando você aqui. Não, o que a gente fala? Tem uma pessoa esperando você aqui. É o tem. Ó, tem reunião na empresa hoje, hein? Ou você fala, há uma reunião na empresa hoje. Opa, haverá uma reunião. A gente fala o tem o tempo todo. Tem uma pessoa aqui, tem uma reunião hoje aqui. Vai ter uma reunião amanhã. É o tem que a gente fala. Então, cuidado com essa tradução do há. Eu sei que você quer facilitar. Ai, teacher, fica mais fácil para eu lembrar que é there is. No começo parece que facilita, só que depois o risco é que você não vai usar essa estrutura toda vez que você tiver que falar esse tem de existir. Então, minha dica é, traduza como tem. É tem. Tem uma pessoa aqui, tem aula de inglês hoje. There is English class today. Só que entenda que é o tem de existir, quando você quer dar essa ideia de existir e de haver. Mas traduza como tem, que é o que a gente usa. Porque você fica lá, há uma pessoa aqui, haverá, tá. E aí na vida real, quando você tiver que falar rápido, conversando com alguém, olha, tem uma reunião amanhã, eu gostaria que você participasse, você está lá representando a sua empresa, falando inglês, e aí? Aí você vai fazer toda essa conexão que é haver, não, né? Não dá tempo, a fala é muito rápida. Então, ó, traduz sempre do jeito que você fala. Cuidado com essas traduções. Ai, mas é a estrutura haver. Ó, se você quer aplicar isso na sua fala, traduz da maneira que a gente fala. Por isso que as pessoas, às vezes, conhecem na teoria um grupo de estrutura. Eu vejo muito isso acontecer com aqueles que já são falantes do idioma. Se ele fizer uma prova escrita lá, ele vai gabaritar a prova, ele vai colocar o there is, vai colocar o plural, o singular, tudo muito lindo. Só que na hora que vai falar, não consegue colocar o there is da forma adequada, continua ali usando o have numa situação que não era para o have estar ali. Por quê? Porque fica preso a essa tradução, mas o there is é o haver, é o há. Quando eu falar a, eu uso there is. Aí começou o problema, né? Porque a gente não fala esse a. No português a gente fala o quê? Tem. Então, ó, traduz do jeito que a gente fala, é o tem que a gente usa mesmo. Se a gente falasse esse haver, ficaria mais fácil? Ficaria, mas a gente não fala. Então, pronto, resolvido. Deixa de lado essa tradução, a não ser que seja uma tradução que exija mais formalidade, é um relatório, é um trabalho acadêmico. Aí você pode usar e abusar das traduções mais formais, sem sombra de dúvidas. Mas na fala, guys, o perigo é esse. Você fica traduzindo ali ao pé da letra, a estrutura formal da forma que ela é na sua tradução raiz, né? Só que na hora de falar, ó, não vem nada disso, porque a gente não fala assim. A gente fala o quê? Tem para tudo, não é? Eu tenho tantos anos, eu tenho medo do escuro, eu tenho fome de manhã, tem uma pessoa aqui. Tudo a gente vai falar o tem nesses exemplos. Então, é só a gente entender que são tem diferentes. Uma hora vai ser I'm, outra hora vai ser there is, tá? Se você focar nesse perfil de tradução, você vai começar a perceber que vai ficar mais fácil de você usar assim do que ficar tentando achar um jeito mais fácil de traduzir que vai fazer você lembrar. E aí na fala, guys, não dá tempo de pensar em tudo isso, porque a fala é muito dinâmica e muito rápida. Então, traduz do jeito que você fala. Porque daí, tem aula hoje? There is. Esse tem é there is. Pronto, tá? Então, fica a dica, cuidado com as traduções aí, tudo bem? Então, as 3 situações que nós vimos hoje. Falei de idade, eu vou usar sempre I'm years old. Pronto. Falei de sensações, sentimentos, eu tenho medo, eu tenho fome. I'm também, I'm afraid. Fica combinado assim, não fica pensando em facilitar essa tradução, não. E eu falei o tem, no sentido de existir. Tem aula hoje, tem uma pessoa aqui. There is a person here. There is English class today.
e assim por diante. Lembrando que esse there is é presente singular. Se eu quiser falar no futuro, there will be. Tem aula falando mais sobre isso, mas só para você, né, de repente pensou, e se eu quiser falar, vai ter aula amanhã, there will be. There will be class tomorrow. There will be. Tudo bem no futuro? Então, tenho mais detalhes falando dessa estrutura lá no YouTube, lá no Instagram, mas só para você saber como é que fica. Então, cuidado com as traduções. Lembre-se, você só vai trocar o modo antigo pelo novo, falando, praticando. Se você decidir não falar mais porque identificou o erro que você estava cometendo, você vai cometer um outro erro maior ainda, porque daí você não vai nem conseguir substituir o que estava errado, inadequado pela forma correta, porque se você deixar de falar, game over, aí não tem mais o que fazer, acabou, né? Então lembre-se, bom, primeiro eu vou fazer essa identificação, né, esse mapeamento, vou começar a identificar as vezes que eu falo de forma diferente, para então eu começar gradativamente e colocando todas essas alterações, os modos adequados de falar. Lembre-se, a fala é um processo, por isso que ela precisa ser desenvolvida, né? Primeiro a gente fala, depois a gente vai melhorando, melhorando, assim como a criança faz, né? Se a gente deixar de falar, aí acabou o desenvolvimento, acabou o processo. Então lembre-se, a comunicação vai estar sempre acima, tudo bem? Guys, thank you so much. Vejo você na próxima aula. See you next class. Bye bye.